Olá, historiantes, tudo bem? Esse é o Tomando Nota número 2 e hoje nós vamos falar sobre a Revolução de 30. Eu sou o professor Pablo Magalhães e vou ajudar vocês a entender esse processo. Então abra os seus cadernos e tomem nota. O que foi a Revolução de 30? Para entendê-la, precisamos fazer uma análise sobre os seus antecedentes. Logo, precisamos observar a década de 20. Nessa década, durante os governos de Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes e Washington Luiz, o país conviveu com alguns episódios dentro do movimento conhecido como tenentismo. Duas revoltas tenentistas aconteceram em 22, os 18 do Forte de Copacabana, e em 24, a revolta tenentista em São Paulo. Além destas, a famosa coluna Miguel Costa Prestes, ou apenas Coluna Prestes, entre os anos de 25 e 27, percorreu 25 mil quilômetros pelo interior do país até chegar na Bolívia, com o ideal de mobilizar as massas para uma revolução, lançando Luiz Carlos Prestes como o Cavaleiro da Esperança. Estes eventos expunham o descontentamento de determinados setores da sociedade, em destaque os tenentes do Exército Brasileiro, em relação à política nacional praticada até então. Que política era essa? A tal política do café com leite. Para entendê-la, vamos fazer uma observação sobre a economia do Brasil nos anos 20. 70% das exportações brasileiras consistiam em café, e o principal comprador eram os Estados Unidos da América. A industrialização, apesar de um relativo crescimento, ainda era pequena para as proporções nacionais. No ano de 1929, de acordo com o historiador Boris Fausto, o Rio de Janeiro, na época Distrito Federal do país, contava com 1.937 fábricas, empregando 93.525 operários. São Paulo, o centro industrial do país, contava com 6.923 fábricas, empregando 148.376 operários. Havia predominância da indústria têxtil e alimentar. O valor da produção industrial era inferior à da produção agrícola. Logo, os fazendeiros, grandes latifundiários, detinham o poder econômico e também o político, em especial cafeicultores e criadores de gado. Daí a alegoria café com leite. Nessa conjuntura, os grupos políticos de São Paulo, representando o café, e Minas Gerais, representando o leite, se alternavam no poder, indicando o sucessor à presidência, que não seria necessariamente um mineiro ou um paulista, mas pessoas envolvidas nesse jogo político. No entanto, Washington Luiz, ao invés de indicar o presidente de Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, ou mesmo seu vice, o mineiro Fernando de Melo Viana, para sucedê-lo na presidência do país, resolveu apoiar um paulista, Júlio Prestes, o que causou tensão na relação café com leite. Antônio Carlos, líder do grupo político mineiro, lançou uma proposta conciliatória. Um gaúcho, Getúlio Vargas, seria o indicado, ficando os dois grupos teoricamente de fora, nem você nem eu, mas ambos. Washington Luiz, entretanto, manteve Júlio Prestes como indicado, após consulta aos presidentes dos estados. Na época, tendo um total de 20, 17 estados apoiavam Júlio, apenas 3 se opuseram: Paraíba, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Estes estados descontentes formaram a Aliança Liberal, em oposição a Júlio Prestes e a favor de Getúlio Vargas. Também faziam parte de grupos políticos de oposição de vários estados, inclusive do próprio estado de São Paulo. As eleições foram realizadas no dia 1º de março de 1930 e, como esperado, o candidato indicado pelo presidente venceu. Júlio Prestes, chamado pela imprensa de candidato nacional, recebeu 1.091.709 votos, enquanto Getúlio Vargas recebeu 742.797 votos. Imediatamente, a Aliança Liberal reclamou de fraude no pleito eleitoral. No sistema eleitoral baseado no voto de cabresto, onde muitos eram coagidos a votar no candidato determinado por um coronel, patrão ou demais personagens influentes, fraudes eleitorais eram coisas corriqueiras e normais. Ânimos exaltados, articulações começaram a ser feitas. O movimento tenentista, como já dissemos no início, havia mostrado sua cara em revoltas anteriores e era de longe o movimento líder. Personagens como Siqueira Campos, Luiz Carlos Prestes, posteriormente líder do PCB, e Juarez Távora apareceram como principais opositores, sendo Vargas o personagem mais destacado. No entanto, ainda que conspirações começassem a ser criadas e tomassem força, foi um assassinato em Recife que desencadeou o processo que culminaria na chamada Revolução de 30. O motivo não estava ligado às eleições para presidente. O candidato a vice na chapa de Getúlio Vargas, João Pessoa, era presidente do estado da Paraíba.
Durante seu breve governo, entre os anos de 1928 e 1930, João Pessoa adotou medidas para sanear as dívidas do Estado. A principal iniciativa foi tributar as movimentações comerciais entre a Paraíba e o Porto de Recife, que até então eram livres de taxas. Isso gerou descontentamento entre os produtores rurais paraibanos, em especial José Pereira de Lima, coronel e chefe político da cidade de Princesa. O embate político entre José Pereira de Lima e João Pessoa foi inevitável. Por um lado, João Pessoa atuou no combate aos interesses das oligarquias paraibanas. Por outro, foi um perseguidor feroz de seus adversários. O jornalista João Dantas, que era aliado do coronel José Pereira de Lima, foi um desses perseguidos. Dantas e Pessoa brigavam de forma aberta, com ataques pessoais veiculados em jornais. Um dia, Pessoa ordenou uma invasão ao escritório de João Dantas. Lá, ao arrombar um cofre, os policiais encontraram cartas íntimas trocadas por Dantas e sua amante e namorada, a intelectual e poetisa Anaíde Beiriz. O jornal A União, ligado ao governo de João Pessoa, passou a divulgar insinuações sobre o conteúdo destas cartas, divulgando-as dias depois. O intuito era atingir algo muito caro para a sociedade nordestina ainda no início do século XX: a honra. Dantas, transtornado com as ações de Pessoa e com a moral abalada, no dia 26 de julho de 1930, entrou na Confeitaria da Glória, na cidade do Recife, armado. Na ocasião, João Pessoa estava na cidade fazendo uma visita política e havia parado na Confeitaria da Glória para confraternizar com determinadas famílias e empresários pernambucanos. Na primeira oportunidade, João Dantas disparou 5 tiros, matando João Pessoa. Dantas foi atingido pelo motorista do presidente da Paraíba e a polícia o prendeu, ele e o cunhado, que também estava presente. Tanto Dantas quanto seu cunhado foram chacinados na casa de detenção. A versão oficial, contudo, disse que os dois haviam cometido suicídio. A morte de João Pessoa foi tomada pelos políticos da Aliança Liberal de forma bastante oportunista. O presidente morto da Paraíba foi transformado em mártir da revolução que eles queriam colocar em curso. E não deu outra. Em 3 de outubro, sob a liderança civil de Vargas e a chefia militar do tenente-coronel Góes Monteiro, começaram as diversas ações militares, simultaneamente no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais e no Nordeste. Com a ocupação de capitais estratégicas como Porto Alegre e Belo Horizonte e de diversas cidades do Nordeste, e com o deslocamento das forças revolucionárias gaúchas em direção a São Paulo, o presidente Washington Luiz recebeu um ultimato de um grupo de oficiais generais: a renúncia do presidente. Washington Luiz não aceitou. Os militares determinaram sua prisão e o cerco ao Palácio da Guanabara, no dia 24 de outubro de 1930. Foi formada uma junta provisória do governo, composta pelos generais Tasso Fragoso, João de Deus Barreto e o almirante Isaías de Noronha. A junta decidiu transmitir o poder a Getúlio Vargas, tendo em vista o contexto político do momento. Num gesto simbólico, que representou a tomada do poder, os revolucionários gaúchos, chegando ao Rio, amarraram seus cavalos no obelisco da Avenida Rio Branco. Em 3 de novembro chegava ao fim a Primeira República e começava um novo período da história política brasileira, com Getúlio Vargas à frente do governo provisório. Era o início da Era Vargas. Seria a Revolução de 30 a tomada de poder da burguesia industrial, fortalecida, derrotando assim a velha oligarquia burguesa cafeeira? Não. Apesar dos atritos, o setor industrial e o setor agrário possuíam uma complementaridade, uma vez que ambos estavam sob o domínio da burguesia cafeeira. Com a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, e a Grande Depressão Mundial, o governo Washington Luiz utilizou o argumento de prevenir o desequilíbrio contábil e a inflação, comprando várias sacas de café e queimando-as. A atitude reduziu a oferta e equilibrou o preço, mas muitos cafeicultores quebraram ou migraram de setor, investindo, por exemplo, no setor industrial. Seria a Revolução de 30 uma revolução burguesa ou de classes médias? Também não. O tenentismo e as classes médias estavam distantes das camadas populares e em muitas coisas concordavam com a elite cafeeira e a burguesia tradicional brasileira que detinham o poder. É preciso lembrar que logo no início de tudo isso, o presidente de Minas Gerais, Antônio Carlos, professou uma frase mítica e bem reveladora dos ideais da Aliança Liberal: façamos a revolução antes que o povo a faça. No final das contas, a Revolução de 30 trouxe uma série de questões novas: a modernização política brasileira e a queda da chamada política do café com leite. De outro modo, essa revolução também poderia ser taxada como um golpe, o que de fato foi. Liderados por tenentes,
Os revolucionários invadiram quartéis e tomaram à força e às armas a presidência do país, forçando o presidente a resignar-se. Vemos que o Brasil tem um histórico longo de golpes militares. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham aprendido um pouco mais sobre esse momento tão difícil e conturbado da nossa história. Se vocês querem continuar aprendendo, confiram nossos outros vídeos, se inscrevam no canal e acompanhem as novidades que o Historiante vai trazer para vocês. Um abraço!